Vamos lá. Eu vou começar falando, inclusive, eu vou ter que abrir a postagem de Rainan aqui, só para eu explicar para a galera. Não vou jogar na tela, né? Porque senão eu vou me enrolar todo aqui, a não ser que eu dê um print e mande para mim mesmo, né? E jogar aqui na tela. Mas assim, a postagem de Rainan, ela fala sobre a pontuação do Bahia no campeonato, né? A pontuação do Bahia no, no primeiro turno e no segundo turno, né? Quando no primeiro turno a gente fez 6 pontos, empatamos com o Corinthians em casa, empatamos com o Santos fora de casa, num jogo que a gente tomou a virada e conseguiu o empate, né? Poderia ter vencido? Poderia ter vencido. Poderia ter vencido, mas acabamos empatando aquele jogo lá na Vila Belmiro e acabou saindo também de forma maravilhosa um empate pelo contexto semelhante ao do Ceará, né? De que a gente acabou em certo momento ali perdendo o jogo. Empatamos com o Mirassol e na época a galera ficou pé da vida porque empatou com o Mirassol, né? A gente tomou o gol do Gabriel, fica pé da vida. Como é que pode empatar com o Mirassol, que não sei o quê? O Mirassol vai brigar para não cair. É Mirassol e mais 3. Mirassol não tá lá não, pai. Tá Mirassol e mais 3 em outro grupo com 4 times, né? Não é no Z4, é no G4 que o Mirassol tá. O trabalho do Guanais é sensacional, né? Eu até estava vendo que em outras equipes o Guanais não conseguiu ter um trabalho tão bom quanto está tendo no Mirassol. E a gente acabou perdendo para o Cruzeiro após o empate com o Mirassol, né? A gente acabou empatando para o Cruzeiro. E aí, eu tô falando do primeiro turno, né? Perdendo para o Cruzeiro naquele jogo em que a gente perde o Gilberto machucado, perde o Ronaldo machucado, tem um pênalti que o Ronaldo defende. Eu não sei, vocês podem me lembrar aí, mas eu acho que foi o segundo pênalti contra o Bahia, ou teve outro, no Campeonato Brasileiro. O segundo pênalti, o Ronaldo pegou os dois, né? Então vocês podem me lembrar isso aí também no chat, né? A gente perdeu e de forma pífia contra o Cruzeiro. O Bahia não jogou nada no Mineirão. Não viu a cor da bola. 3 foi pouco. Talvez os 5 que a gente tomou do Mirassol, se tivesse tomado do Cruzeiro, teria sido até mais justo, né? E ganhamos do Ceará em casa. 6 pontos, né? Nos 7 primeiros jogos, nos 5 primeiros jogos, perdão, do Campeonato Brasileiro da Série A, no primeiro turno. E fizemos 6 pontos. Né? Contra o Grêmio foi o Ronaldo. Me lembra se foi o Ronaldo naquele jogo em que meteram a mão na gente lá. Eu acho que foi o Marcos Felipe, não? Eu acho que foi o Marcos Felipe. Tem que dar uma olhada se foi o Ronaldo, viu? Eu acho que foi o Marcos Felipe lá contra o Grêmio. Posso estar enganado, mas eu acho que foi o Marcos Felipe. E aí o segundo turno do Campeonato Brasileiro, analisando Campeonato Brasileiro, gente, a gente vem pro segundo turno. Tô falando de Ronaldo. 2 pênaltis e pegou os dois. Né? Pegou os dois. Não lembro se tem outro. Se tiver outro, me lembre. Mas a princípio, o Ronaldo, 2 pênaltis, pegou os dois. Né? A gente pega um Corinthians fora de casa, onde perder era considerado ok. E a gente ganha o jogo. Aí vem em casa e enfia 2 no Santos, no segundo turno. Sai. Ponto fora da curva, onde todo mundo achava que o Rogério ia botar o time em reserva. E eu acho que se o Rogério botasse o time em reserva e tomasse 5, a gente já tá aqui hoje perguntando por que não botou o principal, né? Ele arriscou o principal e a gente se lenhou. Pronto, tomou 5 do Mirassol. E aos poucos, o que a gente vai vendo do Mirassol no campeonato, eu não vou dizer que 5 não foi feio, não, porque foi, mas já não é mais surpresa, né? O Mirassol é a sensação do Campeonato Brasileiro, né? Surpreende de qualquer forma e faz um grande campeonato a equipe do Mirassol. Perdemos para o Cruzeiro, vacilo bobo no final do jogo, do gol do Gabigol. Me estresso muito mais com o gol do Gabigol do que com o gol do Matheus, do Matheus não, né? Do Sinesterra, mas do que a jogada do Matheus Pereira, né? E agora o empate com o Ceará. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Para quem não viu a postagem de Rainan, o Bahia fez 6 pontos no primeiro turno e fez 7 no segundo, né?
algumas coisas irão acontecer diferente do que aconteceu no primeiro turno. E aí tem que ter um alerta, né? Principalmente porque no primeiro turno a gente ganhou do Palmeiras lá dentro por 1-0. No segundo turno, o que eu digo é o seguinte: não estou dizendo que a gente não vai ganhar do Palmeiras em Salvador, mas é um Palmeiras mais arrumado do que o Palmeiras do primeiro turno, né? É um Palmeiras mais organizado hoje. E aí tem que tomar cuidado, porque é um jogo onde a gente vai dizer assim, pô, os caras estão brigando pelo título e tal, e a gente está brigando pelo G4. A gente tem a ideia de voltar, né, no G4 e quem sabe aí conseguir esses 3 pontos. No primeiro turno, o Vini tá lembrando que tinha Libertadores pro Palmeiras, mas eu acho que eles não jogaram com time misto não, viu, Vini? Eu acho que não jogaram não. E se jogaram, teve um momento do jogo que botou todo mundo, né? Não lembro se foi time misto não. Dá para dar uma olhadinha aqui na escalação, rapidinha, do 1-0, gol de Kaique, né, de como foi o Palmeiras. O Everton no gol, Giai na direita, Gustavo Gomes e Benedetti na zaga, que eu não sei se está machucado. Tem 4 jogos que não é relacionado, né? Benedetti na zaga e o Piquerez na esquerda. O Richard Rios, que foi vendido, né, no meio, com Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Maurício. Flaco Lopes e o Facundo Torres. Não tem o que discutir. O Tigrinho era fase, né? Era banco mesmo. E o Palmeiras completo. E a gente ganhou o jogo lá. Talvez eu vi gente falar assim, pô, esse elenco aí parece que só gosta de jogo grande, não sei o quê. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque tem uns jogos grandes que a gente pensa assim, pô, agora vai. Os caras pegam e dão umas pipocadas, né? É só lembrar do Flamengo ano passado, do Fluminense esse ano, né? Do Atlético Nacional, do Nacional em casa. Para mim, eu tô citando jogos grandes, em que o time decepcionou. Decepcionou o seu torcedor, decepcionou a imprensa que cobre, que acompanha, decepcionou o próprio Rogério em coletiva, né? Para dizer que não sabia o que acontecia. Então, assim, qual é o time que vai entrar em campo contra o Vasco, contra o Palmeiras, contra Botafogo, Flamengo, até chegar ao Bavi? Como é que esse time vai reagir? Vai acordar na competição e vai voltar a jogar bola? Tipo, a gente fala assim, pô, tem lesões. Eu sei, concordo que tem lesões e tal. Porém, a queda, a forma que o time caiu, não dá para falar que é só por conta da lesão, né? Não tem como a gente ficar aqui dizendo assim, o time teve essa queda aí por conta da lesão e pronto. Não penso dessa forma, né? Eu acho que tem, acima de tudo, um certo desleixo, né? Um certo desleixo com relação com relação à competição, né? E aí, vamos lá. Piccolo Tricolor botou aqui. A culpa é do treinador que é medíocre. Eu respeito a opinião, velho, mas eu digo assim, velho, tipo, é isso que eu tô falando aqui. Eu não sei se vocês chegaram depois e tal, comparando os 2 turnos. Tem 1 ponto a mais do que o primeiro. Se seguir ali a ideia, né, de estar reagindo no campeonato e tal, a gente vai fazer um segundo turno semelhante ao primeiro, ou até melhor do que o primeiro, baseado no que tem conquistado de pontos nos últimos jogos, né? O ponto fora da curva do primeiro turno é você empatar em casa com o Mirassol, o ponto fora da curva do segundo turno é você tomar 5 do Mirassol fora de casa, né? Tem isso. Tinha pra gente também, Vini. Tinha pra gente também. Você esqueceu que o Bahia também estava na Libertadores, pô? Você bota aí, mas o primeiro turno tinha Libertadores, tinha para todo mundo, irmão. Tinha pra gente também, e eu acabei de lhe mostrar um time que o Bahia ganhou, que estava jogando a Libertadores, que não poupou jogador contra a gente, que não poupou, que foi com força máxima e perdeu em casa. E perdeu em casa, quando o time do Bahia, que jogou lá contra o Palmeiras, o gol sai de Kaique, que sai do banco, que eu já tô começando a achar que Kaique é 12º jogador, né? É jogador pra gente olhar pro banco e dizer assim, ó, tá na hora de Kaique, né? Do que começar com Kaique. O time da gente, Marcos Felipe no gol, Gilberto na direita, David Duarte, Mingo e Juba, aí só 2 hoje estão jogando, que é o Mingo e o Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton, Caio tá fora, 3, né?
Ademir, William José e Pulga. Aí você, provavelmente, segundo o Rogério, o Ademir voltando na quarta-feira, tem o William José e o Pulga fora. Né? Então, assim, o Bahia também com força máxima, né? E as equipes vindo para cima. Se aí você está dizendo no segundo turno tem Libertadores, para quem? Para os outros? Porque para o Bahia não tem. Para o Bahia não tem, né? Eu estou tentando entender o que você quer dizer, pô. Vamos lá, por isso mesmo, menos pontos no começo, isso que eu tô falando, acredito que era pra gente estar com mais pontos nesse começo. Velho, foram os mesmos times e o único de Libertadores é o Palmeiras que a gente vai enfrentar ainda. Não tô entendendo onde é que você quer chegar nesse quesito. Porque é só olhar os últimos jogos, pô. Ceará não tá em Libertadores, Cruzeiro não tá em Libertadores, Copa do Brasil de Cruzeiro é só no final do ano, né? Mirassol não tá em Libertadores, Santos não tá em Libertadores e Corinthians não tá em Libertadores. Não tem isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, beleza, tem uma queda, mas, velho, foram 9 desfalques por lesões. O que a gente pode contestar e perguntar ao Rogério futuramente é até quando, na cabeça de Rogério, na ideia de montar o elenco e tal, até quando ele vai ficar com a convicção dele de que ele prefere elenco curto. Porque não adianta ele ter um elenco curto quando ele não confia na base. Não adianta. Não adianta ele ter um elenco curto e na hora de uma sequência dessa de lesões, você não tem para onde recorrer, porque o sub-20 do Bahia é fraco. É fraco. Vai ter um ou outro que a gente vai falar assim, ó, pô, fulano pode ajudar. Beleza, pode ajudar a gente assim, ó. Ronaldo no gol, que hoje é ele, Arias na direita, a zaga. David Duarte, Mingo, na esquerda, Juba, meio campo. Ah, Caio Alexandre machucou. Sidney, Jean Lucas, Everton. Aí à frente, como tá, né? Kaique, Sanabria e o William José. Pô, Sidney não vai prejudicar. Só Sidney. O que não pode é você ir com Sidney, com Jota quando tava, com Thiago, com Vitinho, com Juninho e querer que os caras resolvam. O que não pode é você tomar um gol do Fluminense e continuar fazendo cera como tava, porque tava achando ótimo. Não, vamos levar para os pênaltis. Aí você toma o segundo gol e ia botar Nestor, que vinha numa crescente, você vai e coloca Juninho. No outro jogo, você enfrenta o Cruzeiro, vence por 1-0, não precisa botar Lian de beirada, vou botar Zé Guilherme. Vou botar Cauli de ponta esquerda, mas não vou botar um moleque que joga ali. Que é só olhar como foi o Bahia e Ceará, onde Lian joga. Para quem não acompanha a Sub-20, Bahia e Ceará, todo mundo assistiu porque era a final, né? Ah, então vai lá e olha. Olha como o Lian jogou. A mesma característica de Ademir, de Pulga, de Sanabria. É pegar a bola e partir para o 1 para 1. Não, porque só treinou um dia. E para que levou, irmão? Para que levou, então? Se só treinou um dia? Aí você não tem um 9. Só tem o William José. Leva o Cone. Por que não levou o Juninho naquele jogo? Por que levou o Cone se só treinou 2 dias? Né? Por que só levou o Cone, que só treinou 2 dias? Por que só levou o Lian, que só tinha treinado um dia? Tipo, são essas coisas que a gente tenta entender. Porque, tipo, eu perguntei para Rogério, para quem não lembra, eu perguntei para Rogério na coletiva por que ele botou Cauli depois é Guilherme de beirada e não botou Lian, que ele levou. E ele respondeu que foi porque só treinou um dia. E aí eu vou dizer para vocês, pelo menos eu entendo assim, tem gente que entende coletiva diferente. Não é para estar batendo boca, não é para estar batendo papo. Não é para estar contestando, né? Só para quem não sabe aí, em Manchester a gente acompanhou a coletiva, né, do Guardiola, e o repórter faz a pergunta e fica com o microfone na mão. Aí o treinador responde, se o cara concordar, ele pega o microfone dele e entrega para o outro. Se o cara não concordar, ele retruca. Ele tem direito à pergunta, à réplica e à tréplica, né? E acabou. Depois da terceira ele entrega. Aí o Antônio tá dizendo assim, Lian nem é titular do Sub-20, mostra o quanto você conhece da base. Luan é Sub-17, irmão. Lian é Sub-17, falei até Luan. Lian é Sub-17, irmão.
Aí é disso, tipo, que às vezes a gente fala, beleza, tinham 5.000 pessoas na Fonte Nova, parabéns para um horário ridículo que colocaram de uma final de Copa do Nordeste, que aquele jogo era para ser 7 ou 8 da noite da quarta-feira, e não 3 da tarde, e tinham 5.000 pessoas. Só que tem gente, com todo respeito, que nunca viu nenhum moleque daquele jogar e que chegou lá foi reclamar. Aí aqui, ó, Cauê Furquim já dá para jogar alguns minutos. 16 anos, pô. 16 anos. É outro. Que nem sub-20 é. Ah, mas no Corinthians ele já estava treinando. Pronto. Vale o questionamento para Rogério. Teve gente que falou na última live até. Pô, tá na hora de perguntar para Rogério de novo por Cauê e tal. E verdade, eu tinha esquecido do Cauê de questionar. Porque quem questionou o Rogério sobre Cauê foi eu. Porque eu sabia que em São Paulo ele não ia falar. E eu achei que algum repórter de São Paulo iria perguntar. Ele ia dar um carrinho igual o Lucas Fonseca em Belitani, né? Ele ia dizer que não ia falar do assunto e pronto. Falei, pô, vou deixar para depois. Aí o moleque chegou, o moleque treinou. Eu perguntei ele, pô, pedi para ver. E aí, não viu até hoje? Pôde levar Lian, pôde levar o João Cone, mas não serve. Agora não serve mais, né? Agora não serve mais. Então, assim, velho, tem algumas incoerências. O Gil tá dizendo, o Rogério não confia na base, mas na hora do aperto, na hora da fogueira, e que o fogo do Fluminense subiu, quem ele jogou na fogueira foi o moleque da base. Quem ele jogou na fogueira foi Juninho. E na hora que ele estava ganhando do Cruzeiro de 1-0 e ele precisava de um beirada, velocidade forte, né? De 1-1 bom, ele não botou Lian, ele botou Cauli, irmão. Ele botou Cauli. E quando ele tirou Cauli dali para tirar o William José, ele colocou Zé Guilherme de ponta esquerda. E disse que Zé vinha treinando ali. Eu não vou contestar treinamento, porque o clube não deixa a gente acompanhar mais. Porque não deixa. Porque acha que vai ganhar o jogo. A imprensa, no outro dia, falar: o Bahia treinou com fulano, ciclano e beltrano. Meu irmão, fosse assim, ó, tranca o time todo na fazenda, bora treinar lá o ano todo, que a gente vai sair de lá campeão de tudo, que ninguém soube do treinamento da gente. Pera aí, pô. Bahia é campeão brasileiro de 88, com o repórter entrando em campo, entrando no vestiário. Nem coletiva tinha, perguntava ao treinador na hora que saía do jogo ali. Acabou o jogo, era meio mundo de microfone em cima. Aí agora tem essa política de que não pode ver treino, de que não pode entrevistar ninguém, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, pô. Ah, porque o time ficou mal por culpa da imprensa. O placar de um jogo na casa do Chinfrim não pode informar no placar eletrônico porque vai incentivar o emocional de meus jogadores. Se aparecer no placar ali, Fluminense 1, Vitória 0, os caras aqui vão ficar agoniados. Ah, pera aí, pô. Pelo amor de Deus.